Eu cresci no interior, numa cidade pequena onde todo mundo conhece o passo de todo mundo, onde o barulho mais alto é o canto dos galos ao amanhecer e o vento batendo nas árvores que cercam as estradas de terra. Meu mundo sempre foi assim, pequeno, simples, previsível. Eu vivia com meus pais numa casinha modesta, mas cheia de vida. A rotina era sempre a mesma: acordar cedo, ajudar na horta, varrer a varanda, preparar o café, estudar quando dava e observar a vida passar devagar demais. Eu não sabia que desejava algo diferente, porque, na verdade, eu nunca tinha visto nada além daquilo. Até que um dia, minha mãe, enquanto lavava a louça, falou da forma mais casual do mundo: seu primo da capital vai vir passar uns dias aqui. Faz 10 anos que não aparece. Diz que está precisando de descanso. Eu lembro de ter parado no meio do quintal, com o balde na mão, como se aquela frase tivesse acordado uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Eu me lembrava dele, ou achava que lembrava. Acordava flashes, uma risada, uns olhos cheios de vida, uma presença que sempre parecia maior que o ambiente. Mas 10 anos mudam tudo. Eu não era mais criança. Ele não era mais adolescente. E por algum motivo que eu não sabia explicar, a notícia fez meu coração disparar de um jeito estranho. A noite anterior à chegada dele, eu quase não dormi. Deitei cedo, mas virei de um lado para o outro imaginando como ele estaria agora. Crescido? Maduro? Arrogante, como muita gente da cidade grande ficava? Ou gentil, como eu lembrava? A casa parecia diferente enquanto eu esperava. As horas passavam lentas. A manhã parecia interminável. E então, o carro dele apareceu na estrada, levantando poeira. Meu coração bateu tão forte que eu até senti no pescoço. Ele desceu do carro devagar, tirou os óculos escuros, e foi como se o tempo inteiro tivesse parado. Ele era diferente. Muito diferente do que eu lembrava. Mais alto, mais sério, mais bonito, mais distante. Nossa, comecei a sentir sensações lá embaixo. Mas havia algo nos olhos dele, um brilho que eu reconheci imediatamente. Ele sorriu quando me viu, e naquele sorriso havia uma mistura de surpresa, carinho e algo que eu não conseguia definir. Você cresceu, ele disse, me olhando inteira. Eu tentei responder, mas minha voz não saiu. A verdade é que eu senti alguma coisa ali, no mesmo instante. Algo que me assustou, porque não era um sentimento que eu deveria ter. As horas seguintes foram uma confusão de sensações. Éramos primos, sim, mas ele era praticamente um estranho que o tempo transformou em outra pessoa. E eu era uma mulher que nunca tinha visto o mundo além da cerca da fazenda. Talvez por isso ele me mexeu tanto. Naquela primeira tarde, caminhamos juntos até o quintal. Ele observava tudo com curiosidade de quem está vendo a vida de um jeito novo, como se a simplicidade fosse algo precioso. Enquanto conversávamos, percebi que minha voz tremia às vezes, e percebi que ele reparava nisso. Nosso primeiro jantar em família foi estranho para mim. Meus pais estavam animados, felizes por rever o sobrinho. Ele contava histórias da capital, trânsito, prédios enormes, restaurantes caros, viagens que fez. Eu o escutava em silêncio. Cada palavra parecia afastá-lo ainda mais do mundo que eu conhecia, mas ao mesmo tempo me fascinava. Eu queria ouvir cada detalhe. Eu queria entender como era viver longe dali. Quando ele falava, às vezes olhava diretamente para mim, e tinha algo naquele olhar que me deixava sem ar. Depois do jantar, ele saiu para caminhar pela estrada. Eu fiquei olhando pela janela como se fosse proibido ir atrás, mas ele voltou, parou perto da cerca e olhou para mim como se esperasse que eu me aproximasse. E eu fui. Conversamos por mais de 1 hora sob o céu estrelado. Ele me contou sobre suas frustrações, sobre o cansaço que sentia da vida corrida. Eu falei pouco, mas ele parecia interessado em cada palavra minha, como se estivesse descobrindo um segredo. E então, como quem fala algo sem pensar, ele disse: eu precisava disso. Precisava de silêncio, de calma, de... Você aqui. Minha respiração falhou. Algo dentro de mim acendeu. Vontades vieram na minha cabeça. Eu não fazia nada com ninguém há muito tempo, mas eu não respondi. Eu sabia que qualquer palavra poderia me trair. Naquela noite, deitei na cama e fiquei encarando o teto. Eu sabia que havia algo acontecendo. Algo errado, proibido, inesperado. Eu senti que minha vida estava mudando,
e eu não sabia se queria correr ou se entregar. Nos dias seguintes, ele passou a me chamar para tudo. Para caminhar, para colher frutas, para visitar o rio, para conversar na varanda. Ele parecia querer minha presença, e eu queria a dele mais do que conseguia admitir. Teve um momento, à beira do rio, que nunca vou esquecer. Eu estava sentada na pedra, com os pés na água fria. Ele se aproximou devagar e se sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando a correnteza. Então ele disse com a voz baixa: "Sabe, você é diferente de tudo que eu encontrei na cidade. É como respirar de verdade depois de muito tempo." Eu não olhei para ele. Tive medo do que veria. Tive medo do que sentiria, mas eu senti. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos tremiam e a água parecia mais quente do que antes. Eu sabia que aquilo estava caminhando para um lugar perigoso, não para um beijo, nem para nada físico. Era pior, era um sentimento. Era algo que eu não podia controlar. E então aconteceu. Numa tarde chuvosa, ficamos presos dentro de casa. Ele estava sentado no sofá, lendo um livro. Eu estava na cozinha, fazendo café. Quando fui levar uma xícara para ele, nossas mãos se encostaram. Só isso, um toque rápido. Mas algo passou entre nós como eletricidade. Ele levantou os olhos para mim, e o olhar dele continha algo que nunca tinha sido dito. Nenhum de nós se afastou. Nenhum de nós piscou. Foi um segundo que pareceu minutos. Eu senti como se tudo ao meu redor tivesse sumido, e só existisse ele ali, respirando perto demais. Então aconteceu. O nosso primeiro beijo. Foi leve e cheio e de sensações diferentes. Eu não sabia explicar. Então, como se despertasse de um sonho, ele se levantou abruptamente. Eu preciso de ar. Saiu para a varanda sem olhar para trás. E eu fiquei ali, parada no meio da sala, tremendo. Depois daquele dia chuvoso, tudo mudou entre nós. Mas não de um jeito óbvio. Não houve conversa. Não houve explicações. Não houve nada além de um silêncio diferente, mais denso, mais pesado, e ao mesmo tempo, cheio de algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Ele passou o restante da tarde na varanda. Eu o observava pela janela, sem que ele percebesse. Parecia inquieto, como se estivesse lutando contra o próprio coração. Eu entendi. Porque eu estava lutando contra o meu também. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Me virei na cama, tentando entender o que eu sentia. Tinha algo em uma mistura de curiosidade, medo, desejo, confusão, que eu nunca tinha experimentado. Eu sabia que não deveria sentir aquilo. Eu sabia que era errado, mas o coração não reconhece regras. Ele só reconhece intensidades. E a intensidade que eu sentia por ele era impossível de esconder. Me levantei e fui até a cozinha beber água. Quando cheguei, ele estava lá, sentado na mesa. "Também não conseguiu dormir?" ele perguntou. "Não consegui também." Sorri. Que tal relembrar os velhos tempos? Quando dormíamos todos juntos quando estávamos com medo? Boa ideia, falei sorrindo. Na verdade, acho que não era uma boa ideia. Eu não confiava nos meus sentimentos e vontades naquele momento, mas foi mesmo assim. Fomos em silêncio, para ninguém escutar o que estava prestes a acontecer naquela noite. Quando chegamos ao quarto, deitamos. Ele me abraçou e ficamos um tempo em silêncio, apenas aproveitando o calor dos nossos corpos juntos. Então, comecei a sentir um volume atrás de mim. Óbvio que eu sabia o que era. Me aproximei mais dele e fui sentindo cada vez mais ele encostando em mim. Continuávamos em silêncio, então joguei minha mão para trás e agarrei aquela madeira. Sem falar nada, fui massageando, até sentir ela molhada. Com a outra mão, coloquei o short de lado e fui mais para trás, e fui sentindo a madeira dentro. Estava muito boa. Fizemos movimentos lentos. Não queríamos acordar ninguém, não é? Que noite maravilhosa. Mas não saiam do relato. Ainda tem mais. No dia seguinte, ele evitou cruzar o olhar comigo. E eu fiz o mesmo. O café da manhã foi silencioso. Meus pais conversavam animados, mas eu e ele estávamos presos num universo à parte. Um universo onde uma palavra mal colocada poderia derrubar tudo. No final da manhã, ele pegou as chaves do carro. "Vou dar uma volta", disse. Eu sabia que ele não estava indo a lugar nenhum. Estava fugindo de mim.
ou de si mesmo. Ele só voltou à tarde, e quando desceu do carro, havia algo diferente nele. Parecia decidido, parecia mais firme, mas também mais triste. Eu senti um aperto no peito, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. E aconteceu. Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu fui até a cozinha beber água. Quando passei pela sala, o vi sentado no escuro, olhando para nada. A luz fraca da lua entrava pela janela e desenhava contornos no rosto dele. Ele percebeu minha presença e disse meu nome. Baixo, quase num sussurro. Eu parei onde estava. Não tive coragem de me aproximar. Eu preciso te dizer uma coisa. Ele começou, mas a voz falhou. Ele respirou fundo, tentando encontrar coragem. Eu não posso ficar. Aquelas 3 palavras fizeram o chão sumir dos meus pés. Eu sabia. Eu já sabia. Mas ouvir foi como levar um golpe no peito. Por quê? Eu perguntei, sem conseguir esconder a dor. Ele passou a mão pelo rosto, tenso, angustiado. Porque você merece alguém livre de conflitos. Alguém que possa te amar sem medo, sem complicações. Fez uma pausa longa. E eu não posso ser essa pessoa. Meu coração implorava para eu dizer algo, qualquer coisa, algo que o fizesse ficar. Mas a verdade é que eu sabia que ele estava certo. Ele era da capital, da vida grande, de um mundo que eu não conhecia, e eu era só. Eu, uma jovem do interior que nunca tinha visto além daquelas estradas. Mas isso não diminuía o que eu sentia. E o que você sente? Perguntei, mesmo tremendo. Ele me olhou, e aquele olhar dizia tudo o que as palavras não tinham coragem de confessar. Eu sinto demais, respondeu. A voz dele estava cheia de dor, mas é justamente por isso que eu preciso ir. E então ele se levantou e caminhou até mim. Não me tocou, não me abraçou, não fez nada que pudesse trazer mais confusão. Ele só ficou na minha frente, tão perto que eu podia sentir o calor da respiração dele. Se eu ficar, eu te machuco. E eu não quero ser uma marca ruim na sua história. Eu balancei a cabeça, porque as lágrimas já estavam caindo, quentes, silenciosas. Você não é uma marca ruim. Ele fechou os olhos, como se aquilo o destruísse mais do que me destruía. Eu tenho medo, ele disse. Medo de estar mudando sua vida sem querer. Medo de te tirar do lugar certo por causa de um sentimento que talvez eu não consiga te oferecer do jeito que você merece. Aquelas palavras me cortaram e me curaram ao mesmo tempo. Eu não te culpo, eu disse. E era verdade. Só dói. Ele deu um passo atrás, respirando difícil, como se afastar já fosse um... Eu vou embora amanhã cedo, disse num fio de voz. E então ele saiu da sala, me deixando ali. Mas eu não podia deixar ele ir sem ter ao menos outra noite com ele. Fui atrás dele, peguei no seu braço e puxei ele para o quarto mais próximo. Passei a chave na fechadura. Não deixei ele reagir para não se arrepender. Apenas tirei nossas roupas e puxei ele para cima de mim. Coloquei aquela madeira dentro e ele movimentou, dessa vez com vontade e com força, como se fosse a última vez. Aproveita, priminho. Falei no seu ouvido. Levantei. Ele sentou na cama e eu nele. Eu pulava como louca então, sem dizer nada, eu tirei a madeira e coloquei na segunda opção. Ele me olhou surpreso. Eu sorri e disse: é todo seu, não pare. O resto vocês sabem como termina. Eu mal dormi naquela noite, e quando acordei, o sol ainda não tinha subido. Ouvi o som da mala sendo fechada, ouvi passos lentos no corredor, e ouvi a porta se abrindo. Corri até a varanda. Ele já estava do lado de fora, o carro ligado, o motor baixo. Ele me viu e congelou. Por alguns segundos, ficamos ali, encarando um ao outro. 2 corações que se amavam e se despediam ao mesmo tempo. Obrigada, eu disse, com a voz fraca, por ter me mudado. Os olhos dele ficaram brilhando. Você mudou a minha vida também, muito mais do que imagina. Ele virou o rosto para a estrada, piscando rápido, tentando recuperar o controle. Se um dia o destino quiser, a gente se encontra de novo. E então ele entrou no carro. Eu assisti enquanto o veículo se afastava. Lentamente, desaparecendo na curva. E naquele instante, não senti só perda.
Senti renascimento. Os dias seguintes foram confusos, silenciosos, melancólicos. Eu estava triste, claro, mas também estava desperta. Eu sentia como se a vida tivesse me empurrado para fora de uma bolha. E agora eu enxergava tudo com mais clareza. Comecei a observar meu mundo com novos olhos. O nascer do sol, a casa simples, a estrada longa, o cheiro da terra molhada. E percebi que nada daquilo era pequeno demais. Eu é que precisava descobrir o tamanho de mim. As semanas passaram e algo dentro de mim foi se construindo aos poucos. Uma coragem que eu nunca tinha tido. Uma vontade de ir além, de estudar, de conhecer o mundo, de fazer escolhas que fossem só minhas. Foi quando contei aos meus pais. Eu quero mudar. Eles ficaram surpresos, mas me apoiaram. Pouco tempo depois, eu fiz o que nunca imaginei que faria. Comecei a estudar de verdade, me inscrever em cursos, buscar oportunidades, e a vida respondeu. Consegui uma vaga na faculdade na capital, justamente no lugar onde ele morava. Sim, eu sabia disso, mas essa não foi a razão da minha escolha. Eu escolhi por mim, pela mulher que eu estava me tornando. O dia da mudança foi emocionante. Meus pais me abraçaram com orgulho. Eu segurei as lágrimas porque senti que ali começava o resto da minha história. No fundo da mala, levei algo que ele tinha deixado para mim. Uma carta escrita à mão, guardada como eu não reli naquele momento. Eu sabia o que ela dizia, mas a levei porque fazia parte de quem eu me tornei. Hoje, vivendo uma vida totalmente diferente, percebo que o sentimento que tive por ele não foi um... Ele não veio para ficar. Veio para acender, para despertar, para transformar, e conseguiu. Eu ainda penso nele às vezes. Às vezes imagino que posso cruzar com ele na rua um dia, ou numa cafeteria, ou dentro de um metrô lotado. Se acontecer, eu sei que meu coração vai reconhecer. Mas se nunca acontecer, tudo bem também, porque eu não preciso mais dele para ser quem eu sou. Eu sou fruto daquilo que vivi e de tudo que escolhi depois. E se você ouviu minha história até aqui, se alguma parte dela tocou você, eu só posso agradecer. Obrigada por dividir esse momento comigo. E se puder, me ajude a continuar trazendo relatos assim. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história com alguém que também precisa acreditar que até os amores impossíveis têm um propósito.